negócio é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão em cima de outra tomada pelo seu ministro da Saúde, né, que foi elogiada ontem aqui. Então você jamais perderá a chance de se arrepender por elogiar aquilo que seria uma decisão do governo. Tanto seria uma decisão do governo que houve uma nota robusta colocada na página do Ministério da Saúde. O texto que eu escrevi hoje de manhã no blog e o comentário que eu fiz hoje de manhã na Band News, aqui nesta rádio, antes de o Bolsonaro ir para as redes sociais produzir indecências, foi feito com base na nota do Ministério da Saúde. Eu transcrevi trecho de uma nota do Ministério da Saúde. Eu me refiro, obviamente, ao protocolo assinado e que já não vale mais, estabelecido entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac. Né? Ao custo declarado de 1,9 bilhão, segundo a apuração da Folha, custaria um pouco mais, 2,6 bilhões. Né? Obviamente, eu aplaudi a decisão e até disse, é inteligente o Bolsonaro fazer isso, porque essa vacina, que está sendo vista como vacina do Dória, passou a ser chamada de, segundo expressão do próprio ministro da Saúde, vacina do Brasil. Porque, a rigor, é uma vacina do Brasil. A iniciativa, claro, de fazer o convênio foi do governo de São Paulo, mas a vacina é para os brasileiros. Inicialmente para os brasileiros de São Paulo e depois para os brasileiros enfim, desde que se faça a produção da vacina, pronto, está com todo mundo. O presidente foi para as redes sociais de imediato, logo cedo, dizendo que não há acordo nenhum, nós vamos ver aqui detalhes, mas ele concedeu uma entrevista. Eu vou pedir que se coloque a entrevista, tá aí, né? Sim. Eu vou pedir que se coloque a entrevista no ar e vou parar a entrevista em determinados pontos, né, para comentar o que há de arriscado, o que há de perigoso e também de mentiroso na fala do presidente. Quando não, ignora números, ignora o sentido das palavras, não fosse a imoralidade intrínseca do ato, que mais uma vez politiza uma doença que vai matar até o fim do ano perto de 200 mil brasileiros, fazendo a infelicidade de milhares de famílias. Vamos soltar a entrevista, ficando atentos para os momentos em que eu vou pedir para parar. Vamos lá. Uma pessoa tentou tirar um proveito político em cima disso. Ele tinha uma audiência marcada para hoje com o ministro Pazuello. Ele passou mal, acho que está baixado do hospital ainda. E depois o Pazuello fez uma videoconferência com o governador, onde o Dória entrou no circuito. Tá? E o Dória, acabando a videoconferência, correu para a imprensa falar que ele havia assinado um protocolo para aquisição de vacina chinesa. Essas são as palavras dele. Inclusive tem um vídeo do senhor João Dória, de poucos dias, onde ele diz claramente que obrigaria os aproximadamente 40 milhões de habitantes de São Paulo a se vacinar. Isso é uma atitude autoritária que dispensa comentário. Para um pouco aí, Vólio Bene. Então o Dória teria chamado de a vacina chinesa. Eu desconheço isso, se chamou de vacina chinesa, de qualquer modo é feita coisa em parceria
com uma empresa chinesa. O Instituto Butantan é um dos institutos mais respeitados do mundo. Como lembrou nota de ontem do Ministério da Saúde, o Butantan fornece 75% das vacinas compradas pelo Ministério da Saúde. É um instituto de altíssima capacitação técnica. E o que está sendo feito é um convênio. Esta vacina passa, obviamente, por checagens de organismos internacionais, está na sua terceira fase e, até onde se sabe, é aquela que mais avançou, até agora, ao menos, sem nenhuma intercorrência grave. Está dentro dos protocolos. Agora, observem que essa entrevista do Bolsonaro é uma entrevista anti-China. É uma entrevista anti-China concedida ao mesmo tempo em que está no Brasil uma comitiva do governo americano, chefiada pelo embaixador Robert O'Brien, que veio aqui para fazer proselitismo contra a China. Estamos nos ajoelhando, como diria Ernesto Araújo, nosso chanceler, no altar de Donald Trump, prestes a perder a eleição nos Estados Unidos, entrando numa guerra contra a China, porque vocês vão ver que a China vai reaparecer na fala dele, que é simplesmente o nosso principal parceiro comercial. Não é? Atenção, Bolsonaro sabia das ações do seu ministro da Saúde, que aliás agora está com Covid-19. O general Eduardo Pazuello. Que passa a ser, depois dessa decisão, o ministro da Saúde mais humilhado, não do governo Bolsonaro, isso com certeza, o ministro da Saúde mais humilhado da história. O que há de muito grave nisso, ou de gravidade adicional, é um general da ativa. O Exército Brasileiro, queira ou não, está assinando este ato pusilânime do governo Bolsonaro, que está fazendo proselitismo, baixa política, disputa eleitoral precoce com o governador de São Paulo, arriscando para tanto vidas. Eu pergunto às Forças Armadas, vale manchar tanto assim a honra em troca dos cargos? Em troca das boquinhas? Temos as Forças Armadas da boquinha agora? Um general do Exército, da ativa, resolve ser ministro da Saúde para passar por esse tipo de vexame, por esse tipo de humilhação, por esse tipo de sujeição? Por esse tipo de desautorização? Não! Então não se pode desautorizar um militar da ativa? Eu diria que não, porque este militar da ativa não deveria estar no governo. Porque essa história toda será contada nos ombros das Forças Armadas, que estão no lugar errado, endossando o governo errado. Pior, entraram na campanha eleitoral, num vexame histórico, demonstrando seu inconformismo com a democracia civilista. E hoje colonizam um governo que toma decisões potencialmente homicidas como essa. Mas
lei sancionada pelo próprio Bolsonaro, 13.979, autoriza os governos do Estado a tornar obrigatória a vacina. Aliás, há um grupo de parlamentares que já está recorrendo ao Supremo com vários instrumentos diferentes. Porque o Supremo vai ter de entrar aí. Há um cheiro muito ruim que emana dessa entrevista. Que nós vamos ver ainda. Solta o resto, solta mais, vale bem. Isso tudo, a questão de vacinação ou não, é uma lei de 75, que é bem clara que o Programa Nacional de Imunização, aí incluído as vacinas obrigatórias, compete ao ministro da Saúde. E eu venho Para um pouquinho. Primeiro vai estudar a data. É ruim de memória. Bom, isso a gente já viu que ele faz cola na mão por causa de 3 palavras. O Programa Nacional de Imunizações não é de 75, é de 1973. O que se fez em 75 foi uma mega campanha para vacinação contra a poliomielite. Nem viu direito, nem sabe direito o que está falando, vê briefing errado, não tem paciência para ler. Infelizmente, é preciso admitir, tem uma alfabetização precária. O que é? Você está agora atacando as pessoas? Não, tem gente com alfabetização precária que é genial. O problema é alguém com uma formação dele, que passou pela MAN, ter a alfabetização precária. Como ficará evidente daqui a pouco, desconhecendo inclusive o sentido de palavras óbvias, assim, que fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa. Alguém que domine 500 palavras sabe o significado dessa palavra, cujo significado ele não sabe. A Constituição brasileira, nós vimos aqui ontem, por intermédio dos artigos 196 e 197, autorizam a vacinação obrigatória. A lei sancionada pelo próprio Bolsonaro em fevereiro estabelece a vacinação como obrigatória se a autoridade, no seu âmbito de competência, assim decidir. Fazer este proselitismo que ele está fazendo é falar contra a vacina. Com o número de mortos que há no Brasil, quando crianças voltaram a morrer de sarampo no Brasil por falta de vacinação. Pior, vai pôr em dúvida a qualidade da vacina, como nós veremos. E aí eu quero lembrar 2 pesquisas que foram feitas, muito sérias e muito graves. Solta aí, vale bem. Conversando com o Pazuello e com seus médicos no tocante a isso. Eu acho que a população já está, por demais, inalada com discursos de terrorismo. Para. Como é que é? A população está inalada por discurso de terrorismo? Ele não sabe o que quer dizer inalada. Ele não sabe o que quer dizer o verbo inalar. Para que a população tivesse sido inalada, né, com essa voz passiva, alguém teria que ter inalado a população. Quem será? Quem terá cheirado a população brasileira? Quem terá inspirado toda a população brasileira? O demônio! Talvez. É possível que tenha tentado dizer inoculada. Sei lá. Né? Terrorismo? Com mais de 5 milhões de contaminados? Com quase 200 mil mortos até o fim do ano? Não fosse o trabalho daqueles que recomendaram prudência, teria sido caos se as pessoas tivessem ouvido Vossa Excelência. Irresponsável. Vamos mais. Desde o começo da pandemia, chega, os números têm apontado que a pandemia está indo embora.
Agora, perseguimos a vacina, lá atrás destinamos recursos para Oxford, não para comprar a vacina apenas, né, mas para participar da pesquisa e desenvolvimento e com uma cota de quantidade de vacina para nós. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Para um pouquinho. De novo o ataque à China. De novo o ataque à China. Lembrando que o acordo do Instituto Butantan com a Sinovac também inclui transferência de tecnologia, colocando em dúvida a qualidade da vacina sem ter nenhum elemento para isso. Quando há uma desconfiança boçal que cresce no Brasil e no mundo em relação às vacinas. E aqui eu quero lembrar duas coisas. Em maio, foi feita uma pesquisa pela Universidade da Califórnia e pela Universidade Bocconi, na Itália, demonstrando que aqueles que acreditam em Bolsonaro e as regiões e as cidades em que Bolsonaro foi mais votado, já em maio havia mais casos de coronavírus, num total de 18,9%. Pesquisa recente da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, dados saídos agora em outubro, demonstra que a cada 10 pontos a mais de adesão a Bolsonaro, há 11 nas cidades, há 11% a mais de casos e 12% a mais de mortos. Portanto, o comportamento do presidente interfere no comportamento das pessoas. Assim seria, ainda que ele não fosse uma pessoa popular, e ele é. Já disse aqui, já chamei a atenção, que a popularidade dele nunca caiu abaixo de 30%. Portanto, há pessoas que fazem aquilo que ele recomenda, aquilo que ele orienta. Este comportamento que ele está tendo agora terá influência no comportamento das pessoas. De novo o ataque à China, quando ele estava acompanhando toda a negociação, e que nós temos de diferente é a equipe americana que está aqui. O Brasil se colocando como sabujo, caudatário dos interesses americanos no seu confronto com a China, em vez de cuidar dos seus próprios interesses. Siga. Nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina. Diferente, posso falar sobre isso aí. Olha, é nojento isso, é nojento. Então o cara que faz propaganda da hidroxicloroquina, da cloroquina, sem haver nenhuma comprovação científica, que há 2 dias, um dia, fez lá uma patetada com o tal do anito vermífugo, conversei com um cientista, você teria de tomar uma dose 800 vezes superior ao recomendado para que houvesse alguma interferência no estoque viral. Portanto, mentira grotesca. Faz praça desses remédios e agora vem falar da vacina. E vai falar há pouco da Anvisa ameaçando a vacina de São Paulo. É por isso que os senhores políticos, é por isso que os senhores ministros do Supremo têm de ficar atentos, porque o presidente dá sinais de que pode tentar usar a Anvisa na sua guerra particular contra o governador de São Paulo, botando em risco a saúde dos brasileiros. Botando em risco, então, a saúde da população de São Paulo, já que ele não quer a Coronavac fora de São Paulo. E vocês que estão fora de São Paulo, o presidente está criando dificuldades com uma vacina que até agora está se mostrando eficaz. E que já está na fase 3. Seguindo. Inalar algo numa pessoa, né? Olha lá, inalar de novo. O malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso,
é tudo especulação, é um jogo político, que lamentavelmente esse governador parece só sabe fazer isso. Parece que é a última cartada dele, né, na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por senhor João Dória não batiam com aquela que eu gostaria de tomar caso não fosse tolhido pela justiça. Então, de novo, para! Mentira! Mentira! O Supremo não o tolheu de nada. O Supremo decidiu que as ações deveriam ser compartilhadas. Porque ele queria impedir os estados de fazer ações de restrição social. O que levaria os casos, sabe-se lá, a que escala? Com distanciamento social precário, temos mais de 5 milhões de casos. E restou aí a suspeita de que vai querer usar a Anvisa para criar dificuldades para a vacina. Que elementos ele tem para isso? É irresponsável falar isso. É a saúde das pessoas que está em jogo. Desmoralizando o seu ministro, que, desculpe, só vai continuar ministro se não tiver, General Pazuello, o mínimo necessário de honra para andar com a espinha ereta. Siga aí. Então a vacina chinesa está descartada, pelo menos por enquanto, para o senhor. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Tá? Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente $10 por vacina, e seria, eu fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. Mas isso aconteceu ontem, que o ministro disse que teria compra e hoje o senhor disse que não terá. Não olha só, o compra, olha, não entrar dessa maneira, só acaba a entrevista. Eu tenho responsabilidade, coisa que você não está tendo aqui. Tá? Não é dessa maneira de perguntar para uma autoridade uma questão séria que mexe com vidas. Houve uma distorção por parte do grosseiro, mal educado, mal criado, com uma pergunta óbvia feita por uma jornalista, e quem está brincando com vidas é Vossa Excelência, que nem sabe do que está falando. A Coronavac, assim como 2 outras vacinas, a de Oxford e outra vacina liderada pela OMS, a COVAX Facility, somando todas essas vacinas, você terá coisa de 146 milhões de doses. Cada pessoa terá de tomar 2 doses. E, portanto, você está falando da imunização aí de menos da metade da população brasileira. Menos da metade da população brasileira. Então, essa coisa de que havia 100 milhões de doses, como é? 100 milhões, eu errei o número, são 186 milhões de doses ao todo. O Brasil já tinha 140 contratado, entre Oxford e a vacina do OMS, mais esses 46, 186 milhões. Vacinar 93 milhões, porque são 2 doses. A compra da Coronavac eram apenas 46 milhões de doses. Portanto, 23 milhões de pessoas imunizadas. Esse custo que ele está fazendo aí, sim, é o custo mais ou menos por vacina aqui desenvolvida no Butantan. Está misturando tudo, não sabe o que está falando. Aí resolve dar pito na jornalista. A única pessoa irresponsável, aí me desculpe, não é a jornalista. É que ele viu o Trump dar piti em entrevista, então ele falou, também vou dar piti em entrevista. Acabou esse desespero aí? Ou tem mais?
Tem mais um restinho. Então vamos lá. Por parte do João Dória, tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né, para a China. E ainda especula sobre a honra alheia de uma maneira inacreditável. Alguém que até hoje não conseguiu explicar por que a mulher dele recebeu 93 mil de um amigo das milícias e sua mulher. Absolutamente inaceitável, absolutamente irresponsável, absolutamente detestável, absolutamente temerário, que os 10 ministros que estão no Supremo e este 11º que pode chegar, vamos ver, que está sendo sabatinado, fiquem em estado de alerta, porque a saúde dos brasileiros está sendo usada como moeda política. Não, ninguém ignora que o Dória pudesse obter vantagens políticas caso a vacina seja bem sucedida. Agora, ter uma vacina bem sucedida desenvolvida pelo Butantan, que é o principal fornecedor de vacinas do Brasil, é um bem, é uma vantagem, não um mal. E fico alerta. Sabia do que estava em curso, tomou essa decisão quando os americanos estão aqui fazendo campanha contra a China, rende os interesses brasileiros ao conflito entre Estados Unidos e China, em vez de obter o melhor desse conflito, fica com o pior, alinhando-se com o provável lado derrotado, desmoraliza o ministro da Saúde, desmoraliza a política de vacinação, põe em dúvida a qualidade da vacina sem ter nenhuma condição técnica para isso, nenhuma informação para isso, sendo, não obstante, o presidente da cloroquina e do vermífugo, que anuncia remédios milagrosos e falsos para combater a Covid-19. Que o parlamento fique atento, que o poder judiciário fique atento, porque o que nós estamos assistindo aí é o arroubo de um tirano que resolveu passar pano para os seus extremistas. Que vão para as redes sociais espalhar mentira, boçalidade, estupidez. Bom, rapidamente, meninos, vamos lead para a gente esgotar isso aí e vamos conversar. Então vamos lá, Reinaldo. Antes dessa entrevista que você comentou agora no editorial, o presidente Bolsonaro já tinha negado a compra da Coronavac nas redes sociais, foi de manhãzinha, ele respondeu um internauta no Facebook que pediu que a vacina não fosse comprada porque, segundo esse internauta, ele tem 17 anos e diz querer ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. Bolsonaro respondeu em letras garrafais: não será comprada. É inacreditável. O que mais? Vamos lá, vamos seguir. Mais rapidinho, gente, Sim. Vamos sintetizar. Horas depois dessas mensagens do presidente, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa. O ministro Eduardo Pazuello não participou, até porque testou positivo para a Covid, Reinaldo. Isso. E aí, acabou. E o que mais? Vamos lá. Ele também mandou uma mensagem de manhã, o site Poder 360 teve acesso, uma mensagem aos ministros dele. A mensagem dizia o seguinte: alerto que não compraremos a vacina da China, bem como o meu governo não mantém diálogo com João Dória sobre Covid-19. É espantoso, é espantoso. Reitero, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O que mais?
Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente sabia sim da aquisição das 46 milhões de doses da Coronavac desde o último fim de semana e não só não se opôs, como teria concordado com essa ideia. A mudança da ideia teria sido depois de mensagens de apoiadores nas redes sociais. São os grandes pensadores dele e finalmente os bastidores do documento, Bob. Isso, segundo informa a Folha também, Reinaldo, o ministro Pazuello enviou ao diretor-geral do Instituto Butantan Dimas Covas no dia 19 de outubro, ou seja, um dia antes da reunião de ontem, um ofício em que confirma a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Estava tudo combinado, o presidente sabia de tudo, não seria Pazuello fazer alguma coisa à revelia de Jair Bolsonaro. Agora cumpre perguntar. Esta decisão do presidente atende ao interesse de quem? E por quê? Quem ganha com isso? Quanto ganha por isso? Até porque, politicamente, o próprio Bolsonaro poderia sair fortalecido fazendo este acordo. Que, conforme o combinado com Pazuello, passou a chamar a vacina feita aqui em São Paulo de vacina do Brasil. Não é? E aí entra este ato de hostilidade aberta à China com os americanos aqui. Em benefício de quem? Isto precisa ser apurado com muito rigor. O presidente tem razão. Há interesses multibilionários nessa disputa. Não é? Precisa ver se há pessoas defendendo a ciência ou defendendo algo vil, que nada tem a ver com o saber científico, num governo que, por princípio, despreza a ciência.